A literatura produzida em Mato Grosso não foi muito diferente do que aconteceu no Brasil, no mundo. A literatura se dá por meio de gerações, cada qual com um conjunto ético, imagético, temático, e em Mato Grosso também. Vai acontecer, na virada do século XX, um projeto que aqui nos chamava programa, e esse programa foi imposto de uma maneira prescritiva, de uma maneira clara. Não foi colocado enquanto um alinhamento, um refinamento com publicações. Não, ele foi colocado de uma maneira muito clara. É como se fosse uma bula de remédio. Olha, daqui para frente, os mato-grossenses, quem ama a cultura de Mato Grosso, precisa falar de Mato Grosso a partir de Cuiabá. Então, precisamos abandonar a temática, entre aspas, universal, geral, talvez existencial, para falarmos da nossa terra, para descrever a nossa terra, para dizer para o público leitor o que nossa terra tem de diferente. Essa visão dessa primeira geração de escritores, que aí sim contou com uma tipografia, com uma popularização de veículos de comunicação, jornais, revistas, livros que eram produzidos, inclusive, por tipografia salesiana daqui e de Niterói, inclusive, seguiu essa bula, seguiu esse preceito. Essa descritividade geográfica é também típica brasileira, não era uma exclusividade mato-grossense. Contudo, se nós enxergarmos a geração do século XIX, curiosamente havia um outro tipo de alinhamento, o que é belo, o que é bom. Essas concepções eram concepções importadas. Então, curiosamente, Mato Grosso, a literatura de Mato Grosso não apenas se nacionalizou. Eu acho que a literatura de Mato Grosso deu um salto tão grande, tão radical no começo do século XX, que ela passou da pauta nacionalizante e caiu direto no regionalismo. Porque no Brasil havia, não é, a pauta nacionalista do romantismo. Mas Mato Grosso não, Mato Grosso caiu direto no regionalismo. Deu um passo rápido demais. Toda a concepção regional do que cada cidade tinha, como é que se via o paradigma de cada local, animais, flora, acidentes geográficos, lendas, tudo isso foi inventariado, digamos, por essa primeira geração. Agora, o problema é mais do que o temático, o problema é estético. Quer dizer, como é que isso foi feito? Não o que foi feito, mas como é que isso foi feito? E aí que a gente se depara, sobretudo aqui em Mato Grosso, com um ponto muito interessante. A estética, que a crítica costuma dizer que vem de empréstimo, vem por contaminação, é um estilo do tempo, não é verdade. Na verdade, a estética também se dá por eleição. Aqui em Mato Grosso, eu acho que aconteceu uma eleição racional de uma determinada estética do começo do século XX. Uma estética que repudiava o romantismo romântico, o romantismo ultra-romântico, que esse pessoal do início do século dizia que levava à depressão, levava ao suicídio, levava à doença,
para uma assunção de uma forma perfeita e bela do parnasiano. Então, a estética, ela, a despeito da intertemporalidade, ela se dá por eleição, de uma maneira muito racional. E essa história de tempos, os tempos são relativos com relação à eleição de cada geração. Esse fenômeno dá para ver claramente no Brasil, em Mato Grosso, enquanto o Rio, São Paulo se dava para o modernismo, na mesma década do modernismo de lá, dava-se o parnasianismo de cá. Na mesma época que Mário e Oswaldo se batiam no teatro em São Paulo, na mesma época, Olavo Bilac era o príncipe em Mato Grosso. Não é porque os fundadores, por exemplo, do centro acadêmico, não sabiam o que estava se passando. Sabiam quem era toda a patota, Picasso, desde Marinetti, o Tsara, Salvador Dalí, sabiam quem era Picasso, sabiam quem eram as proposições do Marinetti, eles sabiam de tudo. Mas eles elegeram uma estética. Eu acho que esse ponto é muito interessante. Bom, a este campo que se formou em Mato Grosso, a essa pauta que dedicava livros para o Afonso Arinos, o autor que mais entendeu e traduziu os sertões brasileiros, como dizia José de Mesquita, se contrapôs uma outra patota. E a contraposição dessa outra turma se deu pela estética. Curiosamente, pouco pela temática, mas pela estética. E eu diria também pela política mesmo, e também em função dos campos culturais. Estética, política, geopolítica e enfrentamento de vários campos intelectuais, culturais. Vamos analisar primeiro o ponto de vista geopolítico. Os mato-grossenses do Sul, o Sul, como se chamava, não era Rondonópolis, né? Não havia Rondonópolis. O Sul, que se chamava, era Corumbá, né? E Campo Grande. Campo Grande era uma cidade nova, super nova, muito incipiente. O Sul era Corumbá. E de Corumbá veio uma voz muito forte, muito ligada ao movimento que estava acontecendo no Rio e São Paulo, que era Lobivar Matos. Era um rapaz jovem, muito provavelmente chegava a Corumbá as publicações do Rio e de São Paulo, e a ótica do Lobivar era uma ótica completamente a ótica produzida pela elite cuiabana. Então, a oposição do Lobivar se deu em duas frentes de artilharia. A primeira frente de artilharia do Lobivar era atacar uma elite cuiabana. Então, era importante levantar a bandeira de um Sul abandonada pela sanha do Norte, que consumia tributos do Estado e pouquíssimo produzia. Essa era a visão do Lobivar. E o enfrentamento é um desdobramento, o enfrentamento estético é olhar para os preguiçosos de Cuiabá, sentados num berço esplêndido, parnasiano, passadista, e identificar nesses cuiabanos parasitas, nessa elite cuiabana acadêmica, né, da Academia de Letras, sapos. Exatamente o que Manuel Bandeira já havia feito na Academia Brasileira de Letras. Então, o enfrentamento do Lobivar foi fenomenal, porque, de um lado,
nós temos uma questão geopolítica seríssima no estado de Mato Grosso, uma tensão que desagou na divisão do estado, e de outro, um enfrentamento estético, dizendo: vocês são passado, vocês têm uma ótica colonial que não vai para frente, vocês são elite, vocês estão acostumados com piano e violino, vivem uma vida irreal. E aí o que o Lobivar começou a fazer? Falar do povo, falar da periferia, falar do bairro pobre, que era o Sarobá, as casinhas de telha, a telha de zinco, quente, as prostitutas, as mulheres que lavavam roupa para fora, as marmitarias, os negros que suavam na enxada. Outra ótica, vamos acabar com a questão da métrica, vamos acabar com a rima. Então, mas é claro, sempre falando da nossa terra. Mas era de uma terra que era uma terra subelite, era uma terra que não tinha visibilidade. Então, o Lobivar foi meio que um Lima Barreto com relação ao Machado de Assis. O Machado de Assis escrevendo da Rua do Ouvidor, né? E o Lima Barreto escrevendo sobre a rua, mas não é aquela rua em que passam as carruagens, mas a rua em que se despejam dejetos dos grandes casarões. Então Lobivar fez esse contraponto, e eu chamaria o Lobivar de primeiro anti-acadêmico. Só que o Lobivar foi absolutamente sufocado pelo establishment cuiabano. Ele foi sufocado. Veio para Cuiabá, passou um tempo muito curto em Cuiabá, desapareceram as críticas sobre os sapos da academia e não se deu bem em Cuiabá. Ele não conseguiu trabalhar aqui, ele não se fixou em Cuiabá. Também foi para fora, não se fixou, enfim. Foi uma pessoa desajustada, desencaixada nesse campo de poder de Mato Grosso. Então, décadas depois, poucas décadas depois, veio, digamos, a segunda leva de anti-acadêmicos. Mas um outro salto se deu. Por quê? Porque o Lobivar, do meu ponto de vista, estava mergulhado na fermentação modernista brasileira. O que estava acontecendo em São Paulo e no Rio. Toda a questão da antropofagia, de uma literatura periférica, de um verso mais moderno, de uma literatura mais coloquial. A segunda onda anti-acadêmica, modernista, é difícil dizer isso desse jeito, foi feita por um outro tipo de cabeça, que também não era uma cabeça daqui de Cuiabá. Ele cresceu em Cuiabá, etc., mas a leitura dele era uma leitura muito sofisticada, muito diferenciada, e eu acho que as referências desse segundo personagem são referências, acho que mais refinadas e talvez mais radicais que as referências que o Lobivar Matos tinha. E nós estamos falando do Vladimir Dias Pino. Acho que as referências dele de ruptura não era uma ruptura de concessão, como queria o Mário de Andrade. Não era uma ruptura de acordos, de encontros, era uma ruptura verdadeira. Eu não sei se verdadeira, mas
mais radical. Uma ruptura de Baudelaire, uma ruptura de Mallarmé e uma ruptura, aí eu diria assim, de Apollinaire. Uma ruptura de como se lê. Não é a partir de como se escreve, é diferente. É de como se lê, é de como se toma a literatura, de como se enxerga a literatura. É diferente. É uma coisa mais radical. É um passo além. Não qualitativamente além, não estou dizendo isso, mas é muito diferente. Enquanto o modernismo queria reinventar a maneira de escrever, o movimento final dos 40 para começo de 50, que era o intensivismo do Vladimir Dias Pino, queria reinventar a forma de ver. É diferente. Então, acho que o foco do intensivismo, que eu considero como a segunda onda de enfrentamento acadêmico, foi uma onda muito mais ligada à recepção do que à produção. E aí foi uma coisa muito radical. Aí foi muito radical. Porque os verbos foram suprimidos, porque a forma gráfica foi dissolvida. Quer dizer, aí vem a encarnação da vanguarda europeia mais radical, mais egoísta, mais autorreferente, mais exclusivista. E o Vladimir, sozinho, do meu ponto de vista, os outros aderiram. Mas a força dele foi tão grande que ele propôs uma maneira diferente que os outros autores satélites aderiram. E a adesão que aconteceu em Mato Grosso foi muito interessante, porque esse Apollinaire mato-grossense aderiu também ao imagético regional. E isso era muito gozado, porque ao mesmo tempo que ele propunha imagens irônico, debochado com o passado, com os produtores, com os escritores tradicionalistas e tal, ao mesmo tempo que ele propunha imagens, não eram imagens universais. Aí que está o pulo do gato. Eram imagens regionais. Então, quer dizer, o Vladimir misturou duas coisas ao mesmo tempo. Ele misturou uma lógica de Apollinaire da forma literária diferente, da flexibilização da literatura plasmada em letras, em texto, etc., aquela coisa convencional do livro. Vamos revisar isso, vamos mudar isso. E, ao mesmo tempo que, de alguma maneira, ele se alinhou ao imaginário brasileiro de canta a tua terra. Só que canta a tua terra com imagens, em vez de ser com romances, com contos. Agora, eu preciso dar uma sensação táctil ao leitor. Eu tenho que dar uma textura literária. Eu tenho que passar para o leitor a rugosidade da pedra canga. Eu tenho que passar na cabeça do leitor que, como ele escreve em Saran, ele brinca que a galera não entendeu o poema do fulano de tal, na festa dos novos. O sujeito dizia que
que os cabelos do coco, da palmeira, eram cabelos verdes da cidade, que se movimentavam com o vento. E aí o outro não entendeu o que o cara estava falando. Quer dizer, então a projeção de textura, de tridimensionalidade no texto, já intercalado com a imagem, foi uma coisa muito impactante em Mato Grosso. Certamente não compreendida. Ninguém entendia bolhufas disso. A questão da comunicabilidade, a questão da recepção é muito difícil para a vanguarda. É uma dificuldade própria de todas as vanguardas, do século XIX para o XX na Europa, até o intensivismo em Mato Grosso, né, que precedeu outros movimentos brasileiros. É difícil, porque é uma leitura tão exclusivista, é um sistema tão autorreferente, que é difícil um leitor e até mesmo os outros escritores contemporâneos acompanharem esse tipo de lógica. O que significa 2 pontos amarelos num papel preto? O que significa explosão de números na página? O que significa intercalação de cores sem nenhum alfabeto? Não é fácil. Não é fácil. Então, a vanguarda tem a pretensão de inventar o novo. Só que para inventar o novo, você precisa inventar um alfabeto e ensinar o leitor a ler novamente. É difícil. Isso é a vanguarda. O mérito de fazer diferente, de ver na frente, e o demérito de viver na solidão absurda da falta de comunicação, da falta de interação. A biblioteca digital do intensivismo mostra para o público leitor que o futuro pode estar no passado. Essa eu acho a coisa mais transada da biblioteca, porque soluções tecnológicas atuais e futuras podem ser vistas nas propostas intensivistas de 60, 70 anos atrás. Talvez aí seja o grande mérito, o pulo do gato do projeto.